2024 foi um ano de grandes desafios e eventos marcantes que confirmaram o que cientistas alertam há décadas. As mudanças climáticas estão transformando profundamente a estrutura do planeta. A epidemia de dengue que o Brasil enfrentou, por exemplo, tem conexão direta com os recentes eventos meteorológicos sentidos no Brasil. No meio dessa escalada, uma vacina recebeu a aprovação da Anvisa e começou a ser aplicada em parte da população. Tragédia anunciada. Moradores do Rio Grande do Sul foram atingidos pela maior enchente da sua história, com os estragos sendo contabilizados meses depois. A solidariedade do povo brasileiro mais uma vez se fez presente para socorrer todas as famílias afetadas. Em meio à emergência climática, a seca prolongada afetou os principais biomas do Brasil, provocando queimadas que impactaram 60% do território nacional. No cenário esportivo, o mundo se emocionou com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos que deixaram uma marca histórica, tanto pelos desempenhos memoráveis quanto pelos legados que permanecem. Esses e outros acontecimentos que marcaram o ano de 2024, você acompanha agora na retrospectiva do Boa Vontade Notícias. O Brasil enfrentou em 2024 uma grave epidemia de dengue que escancarou a vulnerabilidade do país frente às condições climáticas extremas. As chuvas intensas de um ano anterior e o aumento das temperaturas criaram um ambiente perfeito para a proliferação do mosquito mais temido dos últimos tempos. Entre os gestores em saúde, não há dúvidas sobre o motivo desse crescimento. Nós tivemos, no ano passado, um fenômeno climático importante, com altas temperaturas, associado à chegada das chuvas e também às altas temperaturas. Isso favorece a multiplicação desses mosquitos transmissores da dengue no ambiente. Temos vivenciado no nosso estado de Minas Gerais altíssimas temperaturas, tivemos recorde histórico de temperatura em Araçuaí, cerca de 53 graus. E aí, mais perto do final do ano, acompanhado por chuvas muito intensas, aquelas chuvas muito densas, num período de tempo muito curto. Esse é o primeiro ponto, que é o que a gente chama aí de El Niño, fortes ondas de calor acompanhadas por chuvas muito intensas. Que é uma combinação de fatores, Isso aconteceu no Brasil todo. A gente tem 3 tipos, sorotipos do vírus da dengue circulando. A dengue tipo 1, a dengue tipo 2 e a dengue tipo 4, mas a gente também tem uma combinação climática. Foram períodos muito mais quentes e o calor facilita a proliferação de insetos e também do mosquito Aedes aegypti. E além disso, a gente teve muitas chuvas nesse período. Então, chuvas que formam a água parada mais calor é igual a proliferação de mosquito. As causas medioambientales juegan un papel clave. El aumento de las temperaturas y la mayor frecuencia de eventos climáticos extremos, como olas de calor, sequías intensas, que llevan a la población a almacenar agua de forma inadequada, e tormentas ou inundações podem aumentar a proliferação do mosquito vetor. Uma importante aliada na redução das internações causadas pela dengue no início do ano surgiu após a Anvisa aprovar uma vacina como parte da Estratégia Nacional de Imunização, começando pelo público-alvo mais jovem. A gente está lançando uma estratégia ao longo do ano de 2024, restrita a uma determinada faixa etária e a determinadas regiões. Então, o impacto coletivo
ele num primeiro momento, ele não será sentido logo no primeiro ano, certo? Então a gente vai vacinar uma faixa etária esse ano que vem nós vacinaremos uma coorte a mais e assim seguiremos ao longo dos anos, agregando mais coortes e, se possível, também acelerando a vacinação com mais vacinas e até novas vacinas. Pelos estudos que tem até o momento, a vacina foi licenciada sem necessidade de fazer sorologia prévia, e tanto quem já teve dengue como quem não teve dengue pode tomar. A vacina está licenciada, né, a partir dos 4 anos de idade até os 60 anos de idade. Infelizmente, para os idosos, que é uma população que costuma ter dengue mais grave, né, inclusive parte dos óbitos ocorrem justamente nestes pacientes idosos, a vacina não está licenciada porque não há estudos ainda nesta faixa etária. Em 2024 também foi marcado pelo reaparecimento de doenças em âmbito nacional e internacional. A Organização Mundial da Saúde, OMS, voltou a declarar a Mpox como emergência de saúde pública de importância internacional devido à disseminação de uma nova variante do vírus que circula na África Central, com possíveis casos sendo registrados até mesmo fora do continente africano. Já no Brasil, um surto de febre Oropouche chamou a atenção de autoridades de saúde. Mais de 7 mil casos foram confirmados, incluindo a notificação do primeiro óbito fetal causado por transmissão vertical da mãe para o bebê. Então, ao contrário do que a gente via no passado, que eram casos concentrados na região, principalmente na região norte do país, o que a gente está vendo esse ano é que há, vamos dizer, mais de 2 dezenas de estados já com casos confirmados da febre do Oropouche. Então, isso realmente chama muito a nossa atenção. Essas mudanças de comportamento e ressurgimento desenfreado de doenças antes esquecidas por nós têm influência de um fenômeno alarmante que tem ganhado cada vez mais força. Essas mudanças climáticas que muitos questionam, né, ignoram e muitas vezes não acreditam, óbvio que elas estão implicadas em muitas dessas doenças que estão reemergindo, estão aumentando a sua prevalência. A gente viu isso com a dengue recentemente, agora com o Oropouche. Então, claro que uma urbanização desenfreada, é claro que o desmatamento, o desflorestamento que infelizmente tem ocorrido nos últimos anos aqui no nosso país e as mudanças que isso gera do ponto de vista climático mais recente, com esses episódios de inundações, enchentes, calor extremo, claro que potencialmente contribuem, né, para facilitar a transmissão dessas doenças infecciosas que dependem dos vetores. Então, é mais uma mensagem, né, que a gente deixa de alerta a todos. De um lado, doenças reaparecendo com mais força. Do outro, uma tragédia sem precedentes provocada e impulsionada pelo mesmo motivo. O Rio Grande do Sul enfrentou a pior enchente de sua história. A gestão local classificou a situação como a maior catástrofe climática do estado. Evidentemente que ninguém nega, aliás, é um fato, que eventos extremos ocorreram no passado. A questão, o que os cientistas têm alertado, é que esses eventos vão ficar mais frequentes e mais extremos. Quanto mais a gente tiver a diferença entre o inverno e o verão numa determinada área geográfica, como é Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né, no caso de um momento, mais extremos devem ser os eventos
climáticos agora devido à mudança do clima. Ou seja, essas regiões de transição serão as mais afetadas, porque elas vão ser puxadas para todos os extremos. Então, o frio vai ser muito frio, o calor vai ser muito quente, as chuvas serão muito intensas. Então, regiões de transição terão aí uma previsão maior desses problemas. Bom, nós estamos agora aqui na ponte, próximo ao Rio Taquari. Ontem à noite, na madrugada, nós fizemos uma vistoria. Nós conseguimos chegar ali em cima da ponte. Em questão de horas, em torno de 5 horas, a chuva foi muito forte na madrugada e a água acabou tomando essa parte. Quando a gente olha o mapa do Brasil, a gente vê que lá no Rio Grande do Sul tem como uma grande lagoa que está separada do oceano, né? Ela é um misto. Lá em Rio Grande, na região mais sul do Rio Grande do Sul, é onde tem a abertura que liga o oceano a essa lagoa. Então é uma lagoa que ela tem relação com o oceano, ela tem a entrada das marés lá no sul, em Rio Grande, e os rios desembocam nessa lagoa por Porto Alegre. Então, nesse caso em específico, essa questão topográfica, né, essa questão geográfica, ela também tem influenciado no processo. Dados do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul mostram que as chuvas de maio levaram mais de 14 trilhões de litros de água para o Lago Guaíba, volume que equivale a quase metade do reservatório da usina hidrelétrica de Itaipu. A precipitação excessiva afetou mais de 60% do território gaúcho, com prejuízos sendo contabilizados até hoje por quem perdeu tudo. Não sei se a gente perdeu tudo porque a gente não conseguiu chegar até lá, né? Então, de repente, a gente consegue coisas que dê para higienizar, como panelas, algumas coisas assim, de repente a gente consegue de volta. Mas, enfim, a nossa luta, a nossa história... Desculpa. São 45 anos que eu tenho, isso aconteceu no dia do meu aniversário. No dia do meu aniversário, minha casa foi invadida pela água e... A Confederação Nacional de Municípios estimou que as enchentes no Rio Grande do Sul causaram prejuízos de mais de 4 bilhões de reais, principalmente no setor habitacional. São famílias que perderam tudo e que precisavam de amparo, de um auxílio para se reerguer em um momento tão desafiador. Foi então que a Legião da Boa Vontade, por meio de sua campanha SOS Calamidades, se fez presente com a ajuda do povo brasileiro, reacendeu a chama da esperança, arrecadando mais de 500 toneladas em doações. Então, nesse momento, a gente vê aqui chegando essas doações no galpão da Força Aérea Brasileira, da FAB, aqui no Galeão, na sua base aérea. E a partir daqui, essas doações serão levadas pela FAB ao município de Canoas, no Rio Grande do Sul. Nós estamos aqui em Guaíba, município do Rio Grande do Sul, nessa escola que serve como abrigo. Neste momento, 5 toneladas de doações da Legião da Boa Vontade saíram da unidade da LBV em Glorinha e estão aqui agora nessa escola. Eu estou aqui no ginásio do Centro Comunitário de Glorinha, ajudando com a separação das doações que estão sendo destinadas aos abrigos, às famílias que estão numa situação muito vulnerável em Porto Alegre e região. E a gente está aqui com esse trabalho voluntário, tentando atender o máximo de pessoas que é possível nessa situação de calamidade. E eu penso que se a gente pode fazer a nossa parte de alguma forma, a gente precisa, né, se mobilizar, ajudar uns aos outros, que com certeza, por menor que seja o nosso gesto, faz uma diferença muito grande aí na vida dessas pessoas, dessas famílias. E fez toda a diferença, e no momento certo.
A solidariedade do povo brasileiro trouxe alívio e renovou aquela máxima que todos nós já conhecemos: a união faz a força. Hoje, essas famílias agradecem de coração por esse gesto altruístico que reacendeu a esperança em dias melhores. 2024 ficará marcado como o ano em que todos os eventos climáticos bateram recordes no Brasil. Chuvas intensas, ondas de calor mais frequentes e uma seca mais duradoura. A pior da história recente. Para os especialistas no assunto, limitar o aquecimento global a 1,5 graus de aumento da temperatura média global em relação aos níveis anteriores à Revolução Industrial, conforme estabelecido no Acordo de Paris, está se tornando cada vez mais difícil. Temos alguns relatórios da Organização Meteorológica Mundial desse aquecimento global em curso, dessa emergência climática, ou seja, nós já estamos nessa transição, né? Não temos como negar, nem como voltar atrás por conta de tudo que a gente vem verificando, já estamos no processo acelerado e a questão é que traz uma incerteza, porque os modelos eles precisam nos dar cenários futuros em diferentes escalas, tanto de tempo, quanto de meses para frente, quanto de anos para frente. Então, assim, nós precisamos nos basear no passado para simular o futuro. Mesmo aqui em São Paulo, eu sofro todo dia. A minha voz rouquíssima desde que começou esse ar seco, não chove, nunca, jamais. Eu não tenho nenhum problema de rinite, então eu também sofro, todo mundo está sofrendo. Acho que está sendo muito acelerada. Então, a nossa mudança, assim, acho que causa muita gripe, prolifera muito tipo de doença nova, doença comum, como eu falei agora da gripe, uma gripe normal, mas é muito fácil você ter uma pneumonia, você perder alguém por conta desses descuidados. E eu acho que a gente é bem afetado, sim, é que a gente não percebe, mas a gente é muito bem afetado, sim. Principalmente quando, com o nosso costume, a gente não vê, mas afeta até nosso biotipo de rendimento no trabalho, rendimento na vida, porque um dia faz calor, no outro faz um frio, aí faz calor, não faz um frio. Não apenas na Amazônia, senão na maior parte do Brasil, a estação seca começou antes de tempo, né? O mês de abril é normalmente um mês de transição da estação chuvosa para a estação seca, mas este abril em particular, ele já se comportou como um mês seco. O próprio período seco foi mais seco do que o normal, porque mesmo sendo a parte mais seca do ano, chove alguma coisa. Para colocar um número, por exemplo, na cabeceira do Rio São Francisco, Minas, chove mais ou menos 120 milímetros de maio a agosto, não é pouca coisa, só que choveu zero. Nós temos uma combinação hoje muito propícia, infelizmente, para a propagação de incêndios, né? O início do incêndio ele é devido a atividades humanas, mas as condições meteorológicas ajudam muito a propagação. Então, qualquer pequena queimada pode se transformar hoje em um grande incêndio totalmente fora do controle. O índice recorde de queimadas refletiu em cerca de 60% do território nacional, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O estado de São Paulo, um dos mais afetados, por exemplo, intensificou as ações de combate e alerta à população. Então, esse alerta tem por objetivo já preparar o sistema de proteção e defesa civil, a mobilização que ocorre no gabinete de crise. E também agora nós temos uma frente preventiva, com o objetivo de gerar uma conscientização ainda maior à população dessas regiões. Nesse período de queimadas, uma agência suíça que mede a qualidade do ar em grandes cidades do mundo classificou São Paulo como a cidade com ar mais poluído do planeta, o que pode causar sérios riscos à saúde da população a curto, médio e longo prazo. Quando a gente é exposto a um clima hostil como a gente está vivendo agora,
o nariz é exigido ao máximo, como a gente precisasse, hoje em dia, abrir mão de recursos outros, como as termoelétricas, para nos trazer energia, porque os rios estão secos, né? Então, assim, o nariz tem que trabalhar produzindo muco, o nariz tem que continuar com uma umidade relativa de 60%, 70%, e vocês estão em São Paulo, em outros lugares do Brasil, com 20%. Então, imagina o desgaste que o nariz precisa ter e todo o revestimento até chegar no pulmão, para que esse ar que está entrando aqui a 20 chegue no pulmão a 70, 60. E ultimamente tem sido dias difíceis de se vivenciar, né? Devido a esse tempo seco, a gente já acorda com muita irritação na garganta, irritação no nariz, irritação nos olhos, né? Pele muito ressecada. Com o tempo seco, eu tenho sentido bastante cansaço físico durante o meu dia a dia. Minha pele fica muito ressecada. Eu sinto meus olhos e minha garganta irritados o tempo todo. E além disso, parece que minha respiração fica mais pesada. Isso me preocupa bastante. Não tem uma situação ideal, né? O ideal é a gente ficar dentro de casa, fechar as janelas. Não bastou a gente passar por 2 anos quase de pandemia, ter que se esconder das pessoas. Agora a gente tem que se esconder da rua, né? Então essa é a forma mais efetiva, é umidificar a tua casa com bacias de água, com umidificadores, tomar muito líquido e, se possível, não ir à rua, né? Se possível, realmente ter algum mecanismo que impeça dessas partículas acabarem entrando no nariz. O impacto das mudanças climáticas é evidente e atinge principalmente a população mais vulnerável, chamando a atenção dos gestores municipais para uma pauta emergente, especialmente em 2024, ano em que tivemos eleições para prefeitos e vereadores. O ponto existe uma responsabilidade sobre os governantes, que são os responsáveis pelos municípios, pelos serviços básicos que os municípios oferecem. Eles têm uma responsabilidade enorme em garantir que as cidades em que os serviços e os locais onde as pessoas moram estejam preparados para lidar com o novo clima, porque esse é o ponto. O clima mudou e a gente tem que ter planos de adaptação para o clima como ele está agora e como ele vai ficar. Porque o fato mesmo que a gente cumpra todas as metas do Acordo de Paris e que a gente consiga mitigar as mudanças climáticas e limitar o aumento da temperatura, se a gente for extremamente bem sucedido, o que até o momento a gente não foi, ainda assim a gente tem mais algumas décadas de aumento de temperatura já contratados pelo que a gente já fez até aqui. No cenário econômico, tivemos bons números na geração de emprego. A taxa de desemprego ficou em 6,8% no trimestre encerrado em julho, abaixo dos 7,9% do mesmo período de 2023. Esses números tão favoráveis no mercado de trabalho atual tem sido impulsionado pela grande demanda de trabalhadores em diversas atividades econômicas, sejam aquelas relacionadas à indústria, aos serviços e, nesse trimestre, mais especificamente ao comércio, que vem crescendo a sua população ocupada, bastante impulsionada pelo consumo das famílias, contribuindo, portanto, para a expansão do número de trabalhadores. Outra pesquisa do IBGE também foi destaque. O censo demográfico apontou um crescimento no número de indígenas alfabetizados. Então é importante salientar que a taxa de alfabetização das pessoas indígenas com 15 anos ou mais ela está abaixo, né, da taxa de alfabetização da população residente no país como um todo, mas quando a gente compara 2010 com 2022, a gente vê que o aumento da alfabetização entre as pessoas residentes no Brasil como um todo, ela é mais baixa, quase 3 vezes abaixo do que o aumento que a gente verifica da taxa de alfabetização das pessoas indígenas com 15 anos ou mais. Isso denota que na última década a gente teve um avanço, né, da alfabetização das pessoas indígenas como um todo, né, residindo no país. No cenário esportivo, o mundo se emocionou com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, que deixaram uma marca histórica,
tanto pelos desempenhos memoráveis quanto pelos legados que permanecem. Coragem. A palavra coragem, além de ter origem no latim, também vem do francês courageux, que deriva de coração, uma origem que nunca esteve tão próxima da temporada 2024. Por aqui, nós brasileiros vivenciamos a emoção dos Jogos Olímpicos, os Jogos Paralímpicos e muito futebol. Medalha no peito, hino nacional brasileiro, alegria da vitória, o ensinamento da derrota e a bola na rede fizeram parte de um cenário esportivo cativante e recheado de bravura. No calendário do futebol nacional começava mais uma edição do Brasileirão da Série A. Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense eram mais uma vez apontados como favoritos. Assim como no ano anterior, o Botafogo abria vantagem para os concorrentes na tabela de classificação. Palmeiras acompanhava de perto. Fortaleza fez boa campanha e chegou a sonhar com o título nacional. Flamengo não se encontrava. Fluminense decepcionou depois de um 2023 vitorioso. E no fim da competição, o Botafogo, com o melhor futebol do país, levantou a taça de campeão brasileiro. Atlético Goianiense, Cuiabá, Criciúma e Atlético Paranaense, no seu centenário, foram rebaixados. Subiram para a Série A Santos, Sport, Ceará e Mirassol pela primeira vez. Na segunda competição mais importante do futebol brasileiro, a Copa do Brasil, um dos principais clássicos do nosso futebol, Atlético Mineiro e Flamengo chegaram até a decisão. Depois da vitória no Maracanã por 3-1 com 2 gols de Gabigol, o time rubro-negro voltou a vencer na Arena MRV em Belo Horizonte por 1-0 e garantiu o título nacional. Uma parada no futebol. O esporte mundial se concentrava nos Jogos Olímpicos de Paris. Com a coragem no coração de cada atleta brasileiro, a delegação do Brasil voltou da capital francesa com 20 medalhas. 3 de ouro, 7 de prata e 10 de bronze. Rebeca Andrade foi destaque com 4 medalhas na bagagem, ouro no solo, prata no salto, prata no individual geral, e bronze por equipes. Chegar numa Olimpíada tendo a certeza de que eu estava pronta para me apresentar, que eu amava a minha coreografia e que eu estava ali firme, sabe, concentrada no que eu precisava fazer e era só fazer porque esse era o momento, me deixou muito feliz. Eu me senti muito honrada também pelas meninas fazerem aquela reverência, sabe, de entenderem que todo mundo tem seu espaço e que aquele era um momento muito importante para mim também. Foi um pódio muito importante pra gente e eu tô bem feliz e orgulhosa de mim e de todas as meninas que competiram. Quando eu ouvi aquela bandeira subindo ali, começou a tocar um hino que eu olhei pra minha equipe e tava todo mundo chorando e eu não aguentei. Eu que não choro, não aguentei, porque foi muito lindo, eu fiquei muito orgulhosa. Bia Souza foi a grande surpresa ao conquistar o título olímpico. A brasileira de 26 anos emocionou o Brasil. Quando a gente tem essa realização da medalha, de estar ali no pódio, de ouvir o hino nacional tocando, é como se todo esse esforço valesse a pena. É como ali você tem a certeza de que você estava certo. Quando todos diziam que você era louco, você estava no caminho certo. Caio Bonfim, na marcha atlética, ficou com a medalha de prata e nos ensinou a não desistir dos nossos sonhos. Eu estou muito contente, não imaginava isso. A gente trabalha muito, cara, a gente se esforça muito para esse dia, mas a gente acha às vezes que não vai chegar. Não que não vai desistir, mas você tá ali, né? Faz uma Olimpíada, 2, 3, e cara, será que vai chegar? E aí, quando você passa a linha de chegada, você fala, caramba, eu tenho
uma medalha, né, olímpica. Para mim, ainda não caiu a ficha. Eu acho que ela cai e volta. A seleção brasileira feminina de futebol eliminou as campeãs do mundo, a Espanha, na semifinal, e ficou com a prata na decisão com os Estados Unidos. 2 semanas depois foi a vez dos atletas paralímpicos competirem em Paris. A delegação brasileira deu um show. Todo dia tinha medalha. O Brasil fechou o torneio em Paris na 5ª posição, com 89 pódios no total. Gabrielzinho colecionou medalhas de ouro e encantou o mundo. Foi maravilhoso, foi bem emocionante. Eu fiz uma estratégia diferente de todas as vezes que eu nadei ela. E deu certo, porque o coach falou que era o melhor a se fazer. No aquecimento ele falou, ó, quer fazer uma doideira? Vamos, o que você manda? Ele, vira 2 vezes que vai sair o tempo. Aí ele falou, vai de corpo, volta de costa, faz a virada, volta de costa, faz a virada e volta de corpo, que vai dar certo. Mérito máximo possível para ele. Dos Santos Araújo is champion again in the 200 freestyle. His 3rd goal at Paris 2024 and indeed his 5th goal. E se eu não faço, eu não fazia esse tempo. Então exatamente a confiança que deu o resultado. Seleção brasileira de cara nova. Dorival Júnior, depois de um belo trabalho no São Paulo, foi contratado para devolver a alegria para a camisa amarelinha. Era mais um tempero de coragem para o novo treinador da seleção brasileira. Mas não foi nessa temporada que a seleção recuperou um bom futebol. Pelas eliminatórias, fechamos o ano na melancólica 5ª colocação. A seleção brasileira precisa responder e voltar com o futebol arte que um dia encantou o mundo. Por falar em grandes personagens do esporte, o que dizer para Vinícius Júnior, que ficou apenas em 2º lugar no prêmio Bola de Ouro? O Brasil e o mundo aguardavam com enorme expectativa o título de melhor jogador do mundo da temporada para o atacante do Real Madrid. Mas, para a surpresa de todos, Vini Júnior ficou apenas com a 2ª colocação. Rodri, do Manchester City, levou a Bola de Ouro. Mas Vinícius Júnior nunca desistiu dos seus ideais. Em dezembro, no prêmio The Best da FIFA, Vini Júnior foi eleito o melhor jogador do mundo. Prêmio que um brasileiro não conquistava desde 2007 com o meio-campo Kaká. Pelas redes sociais e nos gramados europeus, Vinícius Júnior seguia sua luta contra o preconceito. O atacante, atualmente, é uma voz importante na luta contra o racismo. Libertadores também é um ato de coragem. Conquistar a América não é nada fácil e é o sonho de consumo de todo torcedor. Flamengo, Palmeiras, Fluminense, São Paulo, Grêmio, Botafogo e Atlético Mineiro representaram o futebol brasileiro. Atlético Mineiro e Botafogo foram mais longe e duelaram a grande final em Buenos Aires. Com um jogador a menos depois da expulsão do volante Gregori, com apenas 40 segundos de jogo, o Botafogo se encheu de coragem, resistiu à pressão do Atlético e conquistou o título inédito, depois de vencer o adversário por 3-1. A América era alvinegra. Já na Copa Intercontinental, Mundial de Clubes, o Botafogo entrou em campo 72 horas depois de conquistar o título brasileiro. Depois de uma viagem de 15 horas para o Catar, o time alvinegro perdeu para o cansaço
e para o Pachuca doméstico por 3-0. Pela Copa Sul-Americana, Cruzeiro e Racing decidiram o título em partida única no Paraguai. O time argentino levantou a taça depois de derrotar o Cruzeiro pelo placar de 3-1. Futebol feminino não para de crescer. No Campeonato Brasileiro, o Corinthians venceu o São Paulo na decisão e comemorou o título nacional pela 6ª vez. Pela Libertadores, o Corinthians também comemorava mais uma conquista depois de derrotar o Santa Fé da Colômbia. Agora, as alvinegras somam 5 títulos do continente sul-americano. Vamos lembrar que a Copa do Mundo Feminino de Futebol será realizada aqui no Brasil em 2027. Ano encerrado. Que vem a temporada 2025. Com ela, a certeza corajosa de competir à espera de um resultado positivo. E se o resultado não chegar, fica a coragem de tentar fazer o melhor. A coragem que a derrota não é sinônimo de vergonha. Muito pelo contrário, tentar com dignidade e coração é o que nos dá coragem para não desistir jamais. Em 2024 foi um ano repleto de desafios que nos lembraram da importância de agir com responsabilidade. As mudanças climáticas e seus impactos severos, como as enchentes no Rio Grande do Sul e a epidemia de dengue, mostraram que precisamos estar mais unidos do que nunca para enfrentar esses problemas. Que em 2025 possamos transformar as lições aprendidas em ações concretas para proteger o nosso planeta, cuidar um dos outros e construir um futuro mais justo para todos. Desejamos a você um ano novo de muita esperança, conquistas e aprendizado. Um forte abraço, fique bem e até lá!